Em 1925, Reza Khan tomou o poder. Algum tempo depois, nomeou oficialmente o país como Irã e passou a buscar cada vez mais sua ocidentalização. Fato que gerou a ira dos religiosos, que começaram a sonhar com o poder islâmico no país. Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu mostrarei como era o Irã antes da Revolução Islâmica. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist chamada Como Era Antes, que tem vídeos da mesma temática. E eu vou deixar essa playlist nos cards desse vídeo para que você tenha mais facilidade em acessá-la. Então já se inscreva, já deixe seu like e, se possível, compartilhe com alguém que você conheça. Lembrando que no final tem 2 dicas culturais sobre o assunto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o norte do Irã foi ocupado pela União Soviética e o sul pelos ingleses e americanos. Naquele período, o país era governado pelo Shah Reza Khan, que passou a governar o Irã em 1925, com mãos de ferro e perseguições políticas a opositores. É preciso explicar aqui que, apesar de haver uma monarquia, o Irã, desde 1906, com o estabelecimento da Revolução Constitucional, possuía um parlamento e também um primeiro-ministro. Porém, aquela nação, na maioria das vezes, não era uma democracia de fato, já que o Shah possuía muitos poderes. Por conta da posição-chave do Irã em termos geográficos, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido forçaram Reza Khan a declarar guerra contra a Alemanha de Hitler, algo que chegou a acontecer. Porém, os aliados viam o governante local com muita desconfiança e decidiram que era melhor retirá-lo do poder e colocar em seu lugar seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, já que ele poderia ser mais facilmente controlado. E no início de 1941, com o novo Shah, as coisas começam a mudar no país. Ao contrário de seu pai recém-deposto, Reza Pahlavi era ainda bastante indeciso e mais moderado em suas ações. Com ele no poder, o país pôde ter uma maior desenvoltura no que diz respeito à política, já que a sua pouca experiência dava mais brechas ao parlamento. Se aproveitando dessa brecha, o antigo opositor de Reza Khan, chamado Mossadegh, cresceu politicamente e se tornou primeiro-ministro em 1951, tendo como sua principal bandeira a nacionalização do petróleo iraniano, já que os britânicos lucravam mais do que os iranianos com a empresa Anglo-Iranian Oil Company, fazendo com que o Shah Reza Pahlavi e o primeiro-ministro Mossadegh se tornassem forças antagônicas dentro do país. Os britânicos não gostaram nada da situação e se movimentaram, e juntamente com Reza Pahlavi e também com o apoio da CIA, derrubaram Mossadegh do cargo de primeiro-ministro, na chamada Operação Ajax. Após a queda de Mossadegh, Reza Pahlavi obteve um poder bem maior para si e não voltou a cometer o mesmo erro de deixar que um outro político forte medisse forças com ele, e se aproximou ainda mais dos americanos, principalmente por conta do receio que a União Soviética e o comunismo pudessem se expandir para seu território. E a partir daí, uma série de mudanças começaram a acontecer. Mudanças como reforma agrária, as mulheres obtendo mais direitos e alguma melhoria na educação. E também mudanças culturais, que visavam transformar o país em algo mais próximo do Ocidente. Apesar dessas mudanças, o regime do Shah não deixava de continuar a perseguir todo e qualquer opositor, que incluíam agora os grupos religiosos e mais tradicionais, além de diversas acusações de corrupção. As tentativas de mudança, em muitas das vezes, não deram certo, e ao invés de conseguir aliados, o Shah conseguiu mais opositores, sendo que em 63 nasce a figura política do Ayatollah Khomeini, que era um clérigo religioso xiita, que após diversos discursos contra Reza Pahlavi, acabou sendo preso, acusado de iniciar um motim que teve como resultado 15 mil vidas perdidas, e posteriormente, em 64, acabou por ser exilado para o Iraque. A ideia de um Irã mais ocidentalizado
se tornava cada vez mais fraca e uma oposição crescia descontente com as políticas adotadas por Reza Pahlavi, principalmente por conta das perseguições da polícia secreta do governo e pela extrema opulência do Shah e da sua família. Mesmo no exílio, as ideias do Ayatollah Khomeini passaram a ser cada vez mais difundidas, juntamente com outros grupos políticos que estavam insatisfeitos com a forma como o país era administrado, sendo que naquele momento se tentava criar uma espécie de coalizão contra Reza Pahlavi. No início da década de 70, o Shah mudou o calendário do país, sendo que este deixou de ser um calendário islâmico, algo que deixou os religiosos bastante irritados. Juntando-se a isso, havia o fato de que a corrupção aumentava cada vez mais, e a fortuna de Reza Pahlavi e sua família também. Para se ter ideia de quanta opulência havia na monarquia iraniana, por exemplo, dizia-se que os almoços do Shah vinham diretamente de Paris todos os dias, enquanto que a população sofria com o aumento excessivo dos preços. Observando a oposição contra ele crescendo, criou um novo partido e baniu todos os outros. A situação se tornava cada dia mais difícil, e em outubro de 77, deu-se a primeira grande manifestação contra o Shah. Como resposta a isso, 2 influentes opositores religiosos do seu regime morreram na prisão, sendo que um deles era o filho mais velho de Khomeini. A oposição ao Shah agora era gigante, e até mesmo os partidos de esquerda se aproximaram dos religiosos, na intenção de derrubar Reza Pahlavi. O Irã, então, entre meados de 78 e 79, entrou em ebulição, e Reza Pahlavi e sua família fugiram do país, sendo que o destino deles em um primeiro momento foi o Egito, enquanto que Khomeini voltava do exílio, sendo exaltado por parte da população como um herói. Os seguidores de Khomeini também estavam descontentes com o fato de que os Estados Unidos apoiaram a fuga do Shah e invadiram a embaixada americana em Teherã, começando ali a crise dos reféns do Irã, que só terminaria com a chegada de Ronald Reagan na Casa Branca. O Shah Reza Pahlavi veio a falecer um tempo depois nos Estados Unidos, e o Ayatollah Khomeini se tornou o líder supremo do Irã, que passou por diversas mudanças culturais, políticas e também econômicas, passando até mesmo por um conflito com o Iraque. E as dicas culturais desse vídeo é esse quadrinho aqui, Persépolis, que conta um pouco dessa história que eu acabei de mostrar para vocês, e também o filme Argo, que é um ótimo filme e que mostra os últimos momentos antes da Revolução. Lembrando que se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e o mais importante, compartilhe com alguém que você conheça.